Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Pod Speakers. Aqui você já sabe, sempre com alguém que está acontecendo e sendo essa voz no mundo. Meu nome é Juliana Albanês. Eu sou a Márcia Belmiro. E hoje eu tô com uma convidada aqui muito especial. Por que ela é especial? Porque ela trata de assuntos que mexem aí com todos nós, comigo, com você. Todos nós aí temos as nossas famílias, todos nós temos os nossos desafios como pai, como mãe, como filha. E ela aí vai trazer um pouco desse caminho para uma maior harmonia e sintonia com aqueles que estão aí ao nosso redor e que a gente ama tanto. Quero convidar aqui a Ariane Heimgartner. Heimgartner. Um dia eu chego lá, gente, eu prometo. Ela que é psicoterapeuta no Brasil e ela também é orientadora familiar aqui na Suíça. Então, seja muito bem-vinda aqui hoje com a gente. Muito obrigada, muito obrigada. Ariane, bem-vinda aqui no nosso programa e eu já quero começar perguntando como que esse tema chegou na sua vida, como foi esse início? Você sempre foi uma pessoa bem preocupada com essas questões familiares ou você caiu aqui na Suíça e aí a coisa mudou? Olá, gente, tudo bem? Sim, eu sou orientadora familiar integrativa. Como que tudo isso começou? Eu venho de um núcleo familiar um pouquinho atrapalhado, né? Meus pais se divorciaram muito cedo, eu fui praticamente criada sozinha, tive que criar minha irmã e de casa em casa, de tia, de vó, porque meus pais, por estarem separados, minha mãe teve que trabalhar bastante, né? Então, assim, eu não tive essa noção do que é ser família, do que é ter um lar. E quando eu vim para a Suíça, até mesmo por questões familiares, que eu já tinha parentes que moravam aqui, eu comecei a observar já, né, muita forma, assim, como que eles conviviam, o que eram as pessoas que tinham as famílias, que tinham o pai e a mãe que moravam juntos, aquilo ali já me deu uma curiosidade a mais. Quando eu formei a minha própria família, que eu vi na prática quão difícil era, né, ainda mais meu marido também é filho de pais divorciados, então assim, a gente lutar para ficar junto não é uma coisa que acontece só porque o amor tá ali, né, a gente tem que se esforçar, se sacrificar pelo outro também. Aí tivemos nosso primeiro filho, que eu percebi que não estava se desenvolvendo como deveria desenvolver, como nos livros a gente estava falando que ele deveria se desenvolver. E eu comecei a estudar o que meu filho tem, né? E eu não achava respostas na época, né? Os médicos não falavam para mim, falavam que cada criança tem seu tempo e tal. E eu ia estudando, e nada se adequava ao que meu filho me mostrava. E eu sempre ali atrás de todas as respostas e não tinha nem a pergunta certa a ser feita, né? E quando, com 4 anos que ele foi diagnosticado com autismo severo, eu falei assim, o que eu vou fazer para ajudar essa criança? É meu filho, eu quero ajudá-lo. E eu, dá-lhe estudo, começa a estudar mais ainda, né? E fazendo terapia, brincando, interagindo e levando para terapia. E ali, eu adquirindo toda essa experiência, as pessoas começaram a me perguntar. Como é que foi? Como é que você fez? Como é que funciona? E eu comecei a ser um chama de mãe atrás de diagnóstico. Aí eu falei, caramba, eu quero me especializar nisso. Eu quero estudar, eu quero ajudar essas mães de uma forma profissional, né? E não de uma forma que eu vá me emocionar ou me afetar, né? Eu quero ser profissional. Foi quando eu procurei o Instituto de Pedagogia e Psicologia em Zurique, me matriculei, fiz muitos cursos também online no Brasil, né? Na minha língua materna, coisas que acrescentaram bastante. Mas para mim é muito, muito gratificante poder transbordar esse meu conhecimento. Hoje quem olha meu filho não fala que ele é autista severo. Uau! Cara, que legal saber disso. A gente está aqui no Pod Speakers, estamos aqui em Zurique, né? Nesse podcast aqui da I9, tão lindo. E podendo falar desse tema para tantas pessoas que são do nosso público aí, as mães principalmente. Eu queria te perguntar, Ariane, quais foram os sentimentos que nesse momento, né, que você começou a perceber essa necessidade como mãe de estudar, de correr atrás, de lutar pela sua família. Passa um pouco para o pessoal que eu acredito que vive essa experiência, ainda mais a gente sendo imigrante. Esses sentimentos, como que você foi lidando com isso? Olha, em relação ao sentimento, eu não tive muito tempo para dar atenção a eles, porque ou eu sofria, ou era muita dor, ou eu pegava a minha situação, as minhas circunstâncias, agarrava com tudo e lutava por aquilo. Porque o tempo que eu fiquei apegada no que eu estava me sentindo, eu paralisava.
Então eu tive meio que fazer dessa emoção toda, dessa tristeza, uma espécie de luto, né? Você pega um diagnóstico, aquele filho que você projetou, que você imaginava, vai fazer faculdade, vai isso, vai aquilo. E agora? Quem é você, né? Então, assim, eu peguei aquele sentimento e transformei no que eu podia para o momento. Agora, o que eu posso fazer com o que eu tenho agora? O que eu vou projetar? Nada, a gente não pode projetar, a gente não sabe nem o que vai ser da gente amanhã, né? Então, eu comecei a me instalar mais na realidade. Eu comecei a viver mais o mundo real e menos aquela fantasia, aquela coisa de espera. E isso me ajudou bastante. A gente se instalar na realidade, aceitar as nossas circunstâncias, é uma virada de chave, assim, sensacional, para a gente poder educar os filhos da gente com ou sem diagnóstico da melhor forma possível. Ariane, esse estudo seu com famílias, hoje você é orientadora familiar e eu imagino que você deve pegar diferentes famílias, estruturas, personalidades. Sim. E a gente vem de uma educação, quando a gente fala de orientação familiar, muito, eu pelo menos, vou falar um pouco de mim, assim, muito particular. Assim, eu já sabia quando eu era criança, pelo olhar do meu pai, eu já sabia se eu estava fazendo coisa errada ou não. Às vezes era um olharzinho na festa, eu já sabia que eu tinha que mudar meu comportamento. Sim. Trazendo para os dias de hoje, a gente vê que a gente às vezes vai em restaurante, vai em um teatro, um cinema, e tem criança que grita, que esperneia, que dá birra, que faz pirueta, e os pais ali levando aquilo tudo de uma forma bem pacífica. Qual é o limite como pai, como mãe? Como que a gente deve diferenciar entre autoridade e autoritarismo na questão da educação dos nossos filhos? Perfeito. Ótima pergunta. O que quer dizer autoridade? Ultimamente as pessoas estão colocando essa palavra como uma coisa muito ruim, mas não é. Autoridade é uma coisa boa. Autor, né? Vem de autor. Você é o autor da vida dos teus filhos. Enquanto você tiver com a canetinha na mão, escrevendo o roteiro dele, que ele vai para a escola, que ele vai estudar, que horas que ele vai para a cama, você está sendo o autor dessa vida, né? Você está coautor, na verdade. Então, assim, a autoridade é uma coisa que você faz, você vai oferecer soluções, você vai oferecer para sua criança os meios, né? Você não vai só falar assim, não pode ir, pronto, porque eu quero. Isso é autoritarismo. Autoritarismo é você não respeitar a dignidade daquele serzinho que saiu de você, que você tá ali educando, amando, né? E já a autoridade não. A autoridade você vai fazer o quê? Você vai falar assim, olha, é meu filho, o comportamento dele está errado. Você não vai falar assim, olha, você é um menino mau. Não, esse comportamento foi mau. Ele não é o tempo todo mau. É a forma como você se comunica, é a forma como você está passando isso para a tua criança que vai diferenciar a autoridade do autoritarismo. Acontece que a gente, eu apanhei, não sei o quê, então não quero ser isso para os meus filhos. Aí, quando a gente está aqui no meio, a gente tende, né, a fazer o quê? Se eu apanhei demais, então eu vou colocar bem para cá, para outro extremo, e não vou fazer nada, não vou educar, não vou falar não. E esse é o risco que a gente corre na educação positiva, que a gente perde essa linha, né, que é bem tênue de falar assim, cara, se eu deixar a criança fazer tudo o que ela quer, aonde que ela vai aprender, desenvolver aquela habilidade para lidar com o mundo exterior? Quando ela sair de casa, não vão ser tão bonzinhos, tão tudo sim, tudo de boa como é dentro de casa. É como ir para musculação. A gente não está treinando o músculo, vai arder, vai crescer aquele músculo ali, a gente vai ficar forte. Se a gente não faz isso com a afetividade, com o caráter das nossas crianças, lá fora eles também não vão saber como reagir. Então, assim, existe sim uma forma de ter autoridade, de ter uma hierarquia familiar sem desrespeitar a dignidade da criança. E é ali que as pessoas estão se perdendo quando elas compram esses cursos prontos, que falam assim, tem que ser positivo, bonzinho, não pode falar não. Pode e deve falar não. Um adulto que não sabe ouvir não é um adulto emocionalmente afetado. Uau! Posso fazer uma pergunta e até uma curiosidade muito pessoal, que eu acredito que muita gente que está assistindo a gente deve estar pensando. Nós não temos aí um manual, né, de como o nosso filho está vindo. Sim. Tem sua personalidade, tem seu jeito de fazer, é diferente da gente, é parecido com a gente também. E isso causa muita ansiedade, porque a gente quer fazer o certo. Sim. Até quando a gente está sendo autoritário e tal, a gente aprendeu de alguma forma. Ariane, hoje em dia, graças a Deus, existem pessoas como você, que são orientadoras familiares. Como que essa pessoa que está nos assistindo pode começar essa jornada só quando a gente já tem o filho, antes,
Fala um pouco pra gente, um momento. Perfeito. A jornada, para começar a jornada, é aquilo que eu falei no começo, é dar aquela instalada na realidade, né? A gente colocar os pés e descobrir quais são os meios que estão no nosso alcance. E sempre vai ter informação. Como é que a gente forma conceitos? Como é que a gente alimenta o nosso imaginário? A gente pode ler livros, a gente pode comprar cursos, pode buscar orientação, pode buscar um tratamento psicológico, né? A gente pode simplesmente buscar de fora aquilo que a gente acha que está faltando cá dentro. Com ou sem filho, nunca é tarde demais para a gente amadurecer. A gente fala muito sobre desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal é ótimo, é maravilhoso. Só que o desenvolvimento pessoal nas mãos de uma pessoa que ainda não está com a maturidade desenvolvida, né, que ainda não está com a afetividade bem trabalhada, ela não vai servir de muita coisa, né? Uma pessoa, por exemplo, que eu falo quando está imatura, que cai já para o vitimismo, por exemplo, qualquer coisa magoa, é comigo. É como se o mundo estivesse todo girando ao redor dela, ela dificilmente vai conseguir educar uma criança. Uma criança de 2 anos vai falar para ela o que pode e o que não pode, entende? Então, assim, a gente tem que educar a nossa afetividade, a gente tem que saber receber não, como eu já falei, a gente tem que saber entender que nem tudo é por nossa conta, nem tudo vai machucar a gente, nem tudo tem que ofender a gente. Quando a gente alcança essa maturidade, a gente já consegue conversar com uma criança de 2 anos sem ser de igual para igual. Eu sou mais velho e não é você que vai me dar as ordens, né? Aí quando tá lá no parquinho, no restaurante, que a criança faz acontecer, o pai só olha, aí a criança fala assim, aquela presença, ela está controlando. Aquela presença, será que eu estou agradando? Será que eu não estou agradando? Eu acho que eu vou diminuir um pouquinho, 70% aqui da minha agressividade com o coleguinha. Então, assim, a presença do pai, a presença da mãe na educação, no olhar, educa. E forma o caráter. Educar é formar o caráter de uma pessoa. É formar o caráter de um ser humano. Entende? Ô, Ariane, ainda continuando nesse assunto que a Márcia trouxe aqui, às vezes a gente vê no cenário familiar, porque é um casal que veio de educações diferentes. Sim. E aí se casam. E um pensa de um jeito e o outro pensa de outro. Aí o que acontece? Às vezes um é mais permissivo e o outro é mais durão. E aí a criança, ela rapidamente, ela é muito esperta, ela já sabe brincar com esse jogo. Ela sabe que às vezes a mãe é mais permissiva, o pai é mais durão ou o contrário. No caso do seu trabalho na orientação familiar, esse casal primeiro precisa de ajuda antes de negociar, de trabalhar com essa família? Você primeiro vai no pai e na mãe? Perfeito. Normalmente, para trabalhar com a criança, eu trabalho primeiro com os pais mesmo. É um relacionamento, porque a criança, ela reflete o pai, ela reflete a mãe. Quando a criança com um comportamento, salvo as que tem diagnóstico, que tem algum transtorno, que tem alguma coisa a ser vista no psiquiatra, né? Quando a criança está com algum comportamento desordenado, a gente vai ver o que está acontecendo na escola, a gente vai ver o que está acontecendo dentro desse núcleo familiar. Aí você vai perceber, o pai e a mãe já não estão tão bem assim um com o outro. Então vamos trabalhar nessa relação, vamos trabalhar na comunicação da família em si. Normalmente a mudança vem de quem procura ajuda. Se é o pai que procura ajuda, então, pai, tu vai dar o primeiro passo. Tu que está com interesse de transformar a tua família, de restaurar a família, né? Que nós estamos falando de restauração nesse caso. Você vai dar o primeiro passo. Se é a mãe, vai ser a mãe. Nunca o problema está na criança, né? Então, assim, eu vou falar, eu tenho um adolescente problemático. Então, vamos conversar primeiro, como que está você? Como que está a mãe? A mãe está tendo também essa forma de autoritarismo? Ela está sendo autoritária ou está sendo uma autoridade? O pai está sendo como? Aí a gente vai, de pouquinho em pouquinho, vai modelando essa família de forma que todos fiquem satisfeitos no final. E para isso eu ofereço também muitas ferramentas, né? Tem a ferramenta dos 4 temperamentos, que já é uma leitura simbólica de como é o outro, né? Uma observação mais amorosa. Porque se você parar para pensar, a gente está num mundo tão imediatista, você pede uma comida por telefone, você tudo coloca um clique, né? Você recebe tudo que você precisa em casa. Nem as compras a gente vai mais fazer. Então, o imediatismo, ele não funciona com o marido, não funciona com a esposa, não funciona com os filhos. As pessoas precisam de tempo para processar, para aprender, para amadurecer. E lá eu dou uma freada na família e ajudo eles a perceberem isso, a diagnosticarem isso e a conviver de novo com amor, carinho, respeito, a harmonia familiar, né, que a gente quer. Que incrível, Ariane, esse tema traz pra gente muitas reflexões.
as pessoas, elas têm momentos, fases de vida, né? Um casal jovem, com filhos, sem filhos, crianças pequenas, adolescentes, filhos que vão embora, possível divórcio. São tantos momentos que essas famílias passam que a gente sabe que hoje a gente acompanha diversas situações. O seu trabalho é mais focado em algum momento da família ou você faz esse diagnóstico com quem te procura? Eu faço esse diagnóstico com quem me procura. Obviamente, vamos ter famílias diversas, famílias diferentes, né? Mães solteiras. Também já atendi um pai que está com a guarda dos filhos, também acontece. Então, assim, a gente vai trabalhar a convivência, porque a não ser que tenha uma coisa bem criminal, assim, bem... Tem com a polícia, que é proibido chegar perto, mas no mais, é o pai, é a mãe, eles fazem parte da vida daquela criança pro resto da vida, né? Então, vai conviver. Então, mesmo que esteja divorciado, você tem que saber conviver com o teu ex, com a tua ex, né? Então, assim, a criança sente isso. E, voltando à pergunta da manipulação, do joguinho que a criança pode fazer, do pai, da mãe, isso acontece muito também no divórcio, né? Eles sabem como mexer, como conseguir as coisas, como ganhar mais tela, como ganhar mais presente. Então, assim, tem que ter esse cuidado para a criança também não cair nesse hedonismo todo e começar a perder essa ordem do amor. O que eu quero mais? Admiração? O que eu quero mais? O amor, o respeito? Ou só aqueles bens materiais, né? Isso tudo faz parte da educação do caráter da criança, sim. E quando a gente não sabe fazer isso, a gente procura ajuda. E essas questões de infantis, né? Falando da criança, esses problemas que a gente tem que são relativamente novos, né? Sim. Dela, a questão de jogo, a questão da privacidade. Eu sou do tempo que eu não podia fechar a porta do meu quarto a toda hora, assim. Minha mãe não gostava que eu ficava com o quarto fechado. E ela abria o quarto, abria a janela. E assim, isso era comum na minha infância. Hoje a gente vê que a gente deixa mais os filhos, né, no seu tempo de privacidade, a questão da tela. A orientação familiar, ela entra nessas questões do dia a dia e questões novas da vida dessa infância? Com certeza. Temos que ter bom senso. Essas crianças são de outra época. Essas crianças têm acesso a outras coisas. Na escola, elas têm que ter computador. Muitas escolas exigem até o WhatsApp, né? Tipo assim, um aplicativo de comunicação. O que a gente tende a orientar é quanto menos, melhor. Por quê? Se eu pego esse copo de água e coloco açúcar dentro, a água vai ficar doce. Por quê? A presença do açúcar tempera a água. Se a presença que o meu filho está tendo é mais tela do que a minha presença, quem vai estar temperando o meu filho? A tela. E o que ele está vendo naquela tela? Um universo de possibilidades. Um universo de coisas que a gente talvez nem gostaria que ele tivesse contato. E que a gente não está tendo esse controle. Eu acredito, sim, que a privacidade ela é importante no banheiro, fazendo as necessidades individuais. Agora, no que se trata de menor de idade, de criança, adolescente, não existe essa privacidade em relação à internet. Porque assim, quem está temperando o teu filho, você não sabe quem está temperando o teu filho. Não é a tua presença, é a presença de quem? Então, eu acredito que pais permissivos demais em relação a esse mundo todo, que nem nós adultos conseguimos ter controle. A gente está ali no Instagram, no YouTube, a gente está o tempo todo ali, quando pensa já passou 2 horas. Isso nós somos adultos que não conseguimos, às vezes, falar não para isso. Imagina uma criança. A gente quer falar para a criança ter controle em relação a isso? Não. A gente tem que falar, criança, não. É não. Isso você não pode. Tantos minutos, tantos dias na semana, tanta tarefa, é tarefa. Agora, só para prestar bastante atenção nisso. Quem que você quer que seu filho seja? Nós somos aquilo que a gente consome. Né? Se eu como de uma forma saudável, eu vou me tornar um organismo biológico saudável. Se eu consumo coisas saudáveis para minha mente, eu vou me tornar uma pessoa mais sábia, mais comportada, menos nervosa, menos agressiva, menos reativa. E a tela faz isso com a gente. A tela deixa a gente reativa. Então, assim, a orientação que eu dou é quanto menos melhor. É possível fazer 0 telas? É. Mas e aí? O que eu vou falar para esses pais que não têm esse tempo todo de presença? Então, assim, a gente tem que achar aquele controle o mínimo possível. Interessante isso. Então, assim, a postura de um pai, de uma mãe hoje é fiscalizar, é da hora, é pegar e ver o que está acontecendo, né? Com certeza. Porque se acontece alguma coisa com aquele jovem, sei lá, tem tanta coisa que pode acontecer, né? O contato
com a internet, com o mundo exterior, o responsável é o pai e a mãe. Não adianta falar assim, foi a criança que quis. Você não vai falar, tipo assim, meu filho pulou naquela piscina funda, a responsabilidade é dele. Não, a responsabilidade é de quem está cuidando, o cuidador. E nós somos, como eu falei, coautores da vida dessa criança. Se a gente não ajuda eles a pegar na caneta e a escrever a historinha deles, vai virar uma bagunça. Prova disso, pesquisa no Google sobre as crianças que foram, por exemplo, criadas na floresta, que sumiram, foram criadas por lobos. Existem fatos reais, documentados, de crianças que ficaram animalizadas. Elas não conseguem mais se socializar, entrar na sociedade, entende? Então, assim, quais serão os relatos da vida dos nossos filhos se a gente deixa eles o tempo todo na presença de telas? Então, assim, é uma roleta russa. Você, tipo assim, se tiver sorte, ele vai olhar só coisas boas. E tá tendo um movimento cada vez mais crescente das escolas tirarem o celular no período período que a criança tá lá, né? Aconteceu no Rio de Janeiro, no Brasil, a primeira cidade que foi proibido o uso de telas durante a escola, mas no mundo já é uma corrente, né? A Finlândia, os países escandinavos estão cada vez com menos telas e voltando aos livros. Sim. Livro de papel, como faziam os incas e os astecas. Isso mesmo. E isso também vai trabalhar na ansiedade, né? Quando a pessoa ela volta a escrever no papel e na caneta, tem estudos científicos comprovando que a escrita, você escrever um diário que seja, como a gente fazia antigamente, isso diminui a ansiedade. Diminui o estresse da pessoa, do que só digitar. É lógico que eu sou muito mais ágil quando eu estou digitando do que quando eu estou escrevendo. Mas e como é que vai ficar o meu mundo interior? Quando a gente mede isso, a gente vai ver que a gente é muito mais estressado quando a gente fica muito mais tecnológico. Uau! Ariane, nós estamos caminhando, né, num mundo muito rápido, muito ágil. As crianças estão nesse mundo inseridas, esses pais. Queria te pedir agora uma forma prática, talvez 3 passos para essa mãe, para esse pai que está nos assistindo, para eles começarem a observar. E uma segunda parte dessa pergunta, para ter uma orientação como a sua, a gente percorre já quando já está no fogo acontecendo ou antes? Então, primeira pergunta e essa segunda pergunta aí do timing da gente procurar uma pessoa como você. Muito obrigada, ótima pergunta. Olha, quanto antes me procurar, melhor. Porque a gente vai começar a trabalhar nessas prevenções. Porque até os 12 anos de idade, você tá ali escrevendo a história junto com o teu filho. Depois dos 12 anos, quando chega a adolescência, ele vai precisar de referências externas. Então, se a gente começa já a trabalhar antes essas referências que o adolescente, por natureza, não é exclusividade sua, por natureza, todo adolescente vai buscar referência externa. Quando a gente já começa a oferecer isso para eles, a formação do imaginário deles desde antes, você não vai ter esses problemas corriqueiros que muitos pais relatam em relação à adolescência. Então, assim, tem como prevenir. Não consegui prevenir, já estou dentro do incêndio? Me procura também, que a gente tem como apagar esse incêndio juntos, sabe? Passos. Como é que eu faria isso? Primeiro, trabalhe em você aquilo que você gostaria que ele fosse. Uau, repete, pessoal. Trabalhar na gente mesmo, aquilo que a gente quer que o adolescente seja. Porque o adolescente, ele vai prestar atenção nisso. Ele vai falar, até os 12 anos você era praticamente meu Deus, mitologicamente falando. Você escreve, você decide, você sabe tudo. Você fala se ele acredita em Papai Noel, você fala se ele acredita em Coelho de Páscoa. Você tá falando para ele o que tem, o que não tem. Certo? E depois disso ele vai falar assim, isso não existe. E será que você sabe tudo mesmo? Mas eu já li um livro que você nunca leu. Eu sei informações que você não sabe. Aí ele começa a questionar. Papai e mamãe não é mais o Deus da mitologia da vida dele. Papai e mamãe agora são seres imperfeitos. E lá nessa imperfeição, quando ele se deparar com isso, ele não pode perder a admiração, o respeito pelos pais, porque os pais não estão condizendo com aquilo que eles estão cobrando. Então, a gente trabalha na gente aquilo que a gente quer que eles sejam também. Para ser uma referência. Para ser uma referência. Para ele não olhar assim, mas... Tipo assim, que hipocrisia, mamãe. Você tá falando para eu não mentir, mas você mente o tempo todo, supondo, né? Que acontece muito. Ele fala mentira. Depois a gente fala papai não tá em casa. Não, tá em casa. A gente nunca minta pros filhos. Nunca minta perto deles. Ou nunca minta nunca, né? Mas principalmente para eles. Eles vão saber perceber isso e eles vão saber
calcular isso para a vida deles também. Vão começar a negociar com a mentira. Vão começar a negociar com os erros. Então, o primeiro passo é esse. E é o principal. Faça em você aquilo que você gostaria que eles fossem. O segundo passo é dar continuidade a isso, né? É você ser a pessoa que vai ser um farol pro teu filho. Porque, às vezes, a gente é mãe, a gente quer ser a lanterna. Mas você já reparou como é que lanterna cega? Você fica com a pessoa assim, na cara dela, assim, com a lanterna, assim, que vai... Não quero nem te ver, sai daqui. Então, se você é um farol, você é referência, ele vai estar lá, experimentando a vida, experimentando, porque o ser humano é livre. Você é livre, eu posso dar a melhor educação para os meus filhos, eles vão decidir o que eles vão fazer com isso. Mas eu dei material, mas eles vão decidir. Então, assim, a gente não tem como falar que vai dar certo, porque cada ser humano vai escolher para si o caminho dele. Só que você pode ser farol. Quando tudo der errado lá fora, ele vai olhar lá, terra firme, mãe tá ali, vou lá. Agora, se você tá com a lanterna em cima, ele não vem. Então, assim, é o segundo passo. E o terceiro passo é dar continuidade também a essa escolher amar, né? Independente se a pessoa está retribuindo ou não. Se a pessoa está correspondendo, né, às suas expectativas ou não. É muito mais fácil do que a gente imagina. Se parar para pensar, não tem regra, não tem fórmula mágica. É realmente você estar presente na vida da tua criança a ponto dela saber que você vai estar ali para ela quando ela precisar. E não com medo, e não com receio de desapontar, de decepcionar. Ariane, eu queria falar um pouquinho para os nossos ouvintes aqui do nosso podcast que estão morando fora ou estão no processo de morar fora. Quando a gente muda em família de um país para o outro, nem sempre todos gostam na mesma intensidade, nem sempre todos se adaptam na mesma intensidade. E às vezes um quer voltar, o outro quer ficar, a criança não se adapta na escola. Esse também é um momento para te procurar, para você fazer essa adaptação familiar? Com certeza. Eu trabalho também, eu faço pontes com escolas. Quando a família está também com a dificuldade, tanto pela língua quanto pela cultura, de fazer essa comunicação com a escola, eu me interfiro de forma direta, eu peço autorização por escrito, né, com assinatura, e faço comunicação com o psicopedagogo, com a diretora. E cada caso é um caso, né? E no caso da adaptação da família, sobre, nem todo mundo gosta, nem todo mundo quer, lá eu volto a trabalhar na afetividade, porque nem tudo que é importante pra gente vai ser gostoso. Vai ser sensorialmente bom. Quando você pega um bebê, que você vai dar uma injeção no bebê, um antibiótico, pra salvar a vida daquele bebê. Ele não quer aquela agulhada. E quando a gente já é adulto, já é jovem, adolescente, e a gente também está chorando com medo de uma agulhada, já não é equivalente à idade. Então, assim, a mesma coisa se diz para fazer o que tem que ser feito, doa ou não doa, tem que ser feito. E bem feito. Então, assim, é ali que a gente trabalha com a família. Eu sei que não é você não quer morar na Suíça, é muito frio, o Brasil é muito mais legal. Mas é o que tem que ser feito. Doa ou não doa, vai ser bem feito e vamos trabalhar para que você passe mais férias na casa da avó. Tipo assim, né? Trabalhar a afetividade é isso. É você saber ser forte quando você precisa ser forte e pagar o preço que tem que ser pago sem cair, né, na depressão ou na chateação, na murmuração. Eu acredito que esse lugar que você está falando o tempo todo está me remetendo a nós aceitarmos que não somos pais e mães perfeitos, né? Justamente. Que nós temos as nossas vulnerabilidades, os nossos erros, os nossos backgrounds, né? O nosso passado, aquilo que a gente aprendeu com a nossa família, o lugar que a gente vem. E eu acho que nós queremos ser super-heróis em alguns momentos, né? Como que você consegue apoiar esses pais, essas mães que estão com a gente aqui no podcast, quando a gente se muda de país, como a Ju comentou, né, Ju? Esse lugar de aceitar que a gente também tem um machucado aqui, um erro ali. Como compartilhar isso com os filhos? Perfeito. Quando a gente fala disso, nós estamos falando também do desenvolvimento das virtudes. E a virtude é o quê? A virtude é você estar na medida certa. Quando eu falo de humildade, eu me considero uma pessoa humilde? Talvez. Mas o que seria a humildade? É eu saber o meu tamanho certo. Então, ou eu sou soberba, ou estou me humilhando, ou eu sou uma pessoa que sabe o tamanho certo.
Como mãe, eu tenho consciência de que eu sou falha. Como mãe, eu tenho consciência de que eu posso sufocar meu filho. Eu tenho consciência de que eu posso, talvez, dar uma bronca no lugar errado. Eu sei que eu vou errar. Isso é saber o meu tamanho. Não querer achar que eu sou mais do que eu sou, só porque eu sou orientadora familiar. Não quer dizer que lá em casa tudo é, né? Não preto e branco. Eu também tenho as minhas lutas, as minhas batalhas, e eu posso provar na prática aquilo que eu estou trabalhando ou estudando, né, com outras famílias. Só que, assim, o meu tamanho certo é onde eu vou trabalhar a virtude da humildade. É eu saber que eu não preciso ficar mal porque eu não estou dando conta, porque eu sei que eu estou fazendo o que eu posso, e também não achar que eu sou a rainha da cocada preta, né? Tipo, só porque eu estou já com tudo encaminhado, com tudo certinho, né? Assim, é saber o tamanho certo mesmo. Ariane, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que chama Ninguém Me Contou, Eu Vi. O que nessa sua trajetória, pode ser profissional ou pessoal, de Suíça, que você viu algo muito particular e que você teve que sentir na pele, que ninguém te contou? Olha, o grau de maturidade do Brasil e dos países europeus. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, tem uma frase em suíço alemão, não sei se na Alemanha também se fala essa frase, já pode me até falar, que eles falam assim, selber schuld. Aqui na Suíça se usa muito selber schuld, e aquilo me chocou, porque isso quer dizer, a culpa é sua mesmo. Tudo eles falam, a culpa é sua mesmo. Eu fiquei chocada. Como assim a culpa é minha mesmo? Eu cheguei atrasada. Selber schuld. A culpa é sua mesmo. Eles usam isso de uma forma muito corriqueira. Tudo pra eles é selber schuld. Tudo pra eles o problema é seu. A culpa é sua. Tipo assim, né? E isso me chocou porque eu não sabia disso, mas eu descobri que quando a gente está mais maduro emocionalmente, menos afetado, menos reativo, menos egóico, esse selber schuld não dói. Você para e pensa, realmente, selber schuld, da próxima vez eu posso fazer melhor. Então vamos falar assim, um pouco de frieza deles e um pouco do eu em você no início, mas depois você tirou de letra, né? Porque eu tive que amadurecer na marra. Autorresponsabilidade, né? Parece que tem um tema de, isso é autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Aquilo que me afetava no começo, por uma imaturidade até mesmo cultural, que no Brasil a gente não fala isso pro outro. O problema é seu, se vira, tipo assim, né? Eu aprendi que aqui não é ofensa. Você fala um selber schuld pra um suíço, você não tá ofendendo um suíço. Você tá lembrando ele que ele pode fazer melhor. Maravilhoso. A gente tem um outro quadro, que é um bate-bola bem rápido. Você vai trazer aqui o que vier na sua cabeça. E vai ser muito legal pra gente conhecer cada vez mais essa mulher tão maravilhosa, uma orientadora, uma pessoa que é tão empática, né, com a vida aí de famílias. Um speaker, né, alguém, um autor de livro, alguém que você admira, que você quer compartilhar com a gente. Ítalo Marcilli. Um problema que hoje tem afetado cada vez mais famílias. Hedonismo. E o que é hedonismo? Hedonismo é a necessidade de você curtir os prazeres sensoriais acima de qualquer coisa, acima de qualquer valor, acima de qualquer responsabilidade. O prazer. Se eu vou beber, é minha vida mesmo. Se eu vou fazer... É sem pensar no outro. Você tá no centro. O centro é você faz tudo aquilo que te faz bem, independente se você está passando por cima de algum valor ou não, de alguém ou não. Um palco que você gostaria de estar? Ai, meu Deus. Seria o Jô Soares, mas ele não tá mais aqui. Um programa de entrevistas, né? Talvez, aqui na Suíça, no Brasil? Brasil Paralelo. Sim. Uau, adoro. Uma característica da comunicação das famílias, aí entrando no seu tema, aqui da Suíça, que você admira? Eles têm muita confiança uns nos outros. Eu acho que essa confiança na comunicação, de esperar sempre o melhor do outro, a gente precisa trabalhar mais na nossa cultura. E uma característica das famílias brasileiras, da comunicação no Brasil, que você gosta? O amor, o calor, a proximidade. Eu acho que assim, o brasileiro ele tem esse diferencial mesmo. Ariane, quem está nos assistindo agora e está exatamente nesse momento precisando de uma orientação, seja lá no Brasil, aqui na Europa, enfim, conflitos diferentes, como que a pessoa pode te encontrar? Eu queria que você explicasse um pouco os modelos que você
pode atender essa família? Se é mentoria, se é consultoria, se é uma hora com você, se você tem um SOS, uma hora de problema grave que a pessoa pode te ligar e ter uma resposta sua rapidamente. Como que funciona o seu trabalho? Tudo bem. Olha, eu atendo online para qualquer lugar do mundo, óbvio, né? E os meus atendimentos, eles são focados realmente na restauração familiar, na comunicação, na harmonia familiar. Eu tenho um e-book que é mais ou menos o primeiro passo, a primeira ferramenta que eu gosto de oferecer para as minhas famílias, né, que eu trabalho, como aquela porta que vai abrir várias outras portas, que é os 4 temperamentos e a harmonia familiar, né? Tem lá no link da minha bio, vocês podem dar uma olhadinha no e-book, tem uma aula explicativa junto. E o meu atendimento, ele pode ser tanto individual quanto em grupo, quanto em família. Eu faço também mentoria para jovens, porque no Brasil eu sou considerada psicoterapeuta, aqui eu sou orientadora educacional, familiar, né? Mas é uma questão mesmo de regional. Mas eu trabalho também com psicoterapia tomista, que é ordenamento dos valores, das virtudes, né? Combater os vícios e ordenar as virtudes. E é muito importante focar também no integrativo, que é a orientação familiar integrativa. O que seria esse integrativo? Seria o conhecimento de várias técnicas, né? Desde da psicologia tomista até a psicanálise, até Viktor Frankl com a logoterapia. Então, eu domino de várias técnicas para poder, até mesmo, se não for do meu alcance, eu indicar para outros profissionais. Inclusive, também psicopatologia. Eu estudei bastante psicopatologia para poder indicar para um psiquiatra, para um psicólogo. A gente não trata uma família quando tem uma psicopatologia como se eu fosse dar conta, isso não. Então, eu tenho profissionais que estão nos mesmos valores que eu, olhando para a mesma direção, apontando para a mesma direção, que eu posso indicar, que eu posso falar, olha, vai nessa minha colega, ela é psiquiatra, ou então vai nessa daqui, ela é nutricionista. Então, eu tenho essa integração toda, né, de todas as áreas da psicanálise, psicologia que você imaginar, eu tenho para quem indicar. Aquilo que eu não dou conta sozinha, eu tenho um time por trás que também me indica, que eu indico, que a gente trabalha junto. Então, quem precisar de qualquer tipo de ajuda, chega até a mim, que o que eu não puder fazer, eu sei para onde indicar. E é nos mesmos princípios e valores que eu tenho. Bom, obrigada, Ariane, por sua generosidade de transmitir esse conteúdo, esse tema tão relevante para os nossos espectadores aqui do podcast. Aqui no Pod Speakers, você sabe, são vozes relevantes que falam aí de temas diversos que a gente, até como imigrante, como aqui na Europa, no Brasil, a gente precisa ouvir e aprender muito. Quero agradecer a você por estar com a gente. Você sabe, aqui no Pod Speakers temos outros episódios incríveis. Venha com a gente aqui no YouTube, no Spotify, em várias plataformas para você. Muito obrigada por estar com a gente. Tchau, tchau. Obrigada.